Hora da Verdade, você acompanhando a gente e sempre discutindo os temas que envolvem nossa cidade, a nossa região e, às vezes, até o país de uma forma geral, assim como o transporte coletivo hoje é debatido em todo o país e em todo o mundo, né? A gente conversando aqui com o Armando Bertoni, sempre um papo que traz informação. Informação também você encontra em bons livros. Essa época, por exemplo, agora que nós estamos discutindo o mensalão, vale a pena você dar uma passada lá na Livraria Nobel, né? Uma das maiores redes de livrarias do Brasil, por exemplo, e adquirir esse livro sobre a história do José Dirceu, né? Que desde a época do estudantil até a história recente dele envolvido aí no mensalão como um dos condenados aí nesse processo do mensalão. Assim também, nessa época de biografias também, onde se discute bastante a questão do Getúlio Vargas, né? A ditadura do Estado Novo, aí, né? Desde o governo provisório, a ditadura do Estado Novo. Vale a pena conhecer um pouco a história desse grande estadista Getúlio Vargas. E na área musical, por exemplo, Gilberto Gil, Bem Perto, ok? Vale a pena você passar então na Livraria Nobel, Rio de Janeiro, quase esquina com a Santa Catarina, aberta de segunda a sábado no horário das 9 da manhã às 7 da noite, trazendo esses e outros livros para você. Passa por lá, ok? Por aqui passando com a gente o Eduardo, diz que trabalhou os 13 anos na Circular e saiu há 2 anos e meio. Pergunta se tem como voltar a trabalhar na empresa. Sem dúvida, Eduardo. É só você procurar o RH da empresa na Rua São José 126. O Ivan ligou para a gente. Obrigado, Ivan. Por que o terminal em Poços de Caldas não é fechado? Diz ele que em Campo Mourão o terminal lá é fechado. Eles falam muito por questão de fechar todo o terminal aqui em Poços. Sabe, realmente, né? Não tem como fechar aquele terminal, ele já tá congestionado, tem muitos, pra você ter uma ideia, o nosso que está nos acompanhando aqui, sabe o que é? São 1.300 partidas por dia. Se partiu 1.300, tem que chegar a 1.300. Então, realmente o terminal está congestionado, né? Então, não tem como fechar. Se fechar, acho que fica pior ainda. O terminal, só para a gente esclarecer, o terminal pertence à prefeitura ou pertence à Circular? Que há pessoas que falam, não, o terminal da Circular... Ele está sob nossa responsabilidade. Então, hoje, né, essa semana começa... Você veja, mais um serviço que a Circular presta nesse imóvel aí, né? Nós vamos começar, nesse fim de semana começa a limpeza geral já para preparar para o Natal. Você pode ver, domingo, e esse trabalho só poderá ser feito a partir de 23 horas. O William ligou para a gente, o Xará, fala ele que o terminal lá do Santa Rosália está virando garagem, se isso corresponde. Não, é o seguinte, né? Ele tem alguns ônibus nossos que estacionam lá à noite. Durante o dia, não. Durante o dia, eu vai e vem dos nossos ônibus. À noite, sim. A Fátima ligou para a gente, obrigado, Fátima, parabenizando o programa. O Wilson, acho que é isso, dia de feriado, domingo, em alguns bairros os ônibus só passam de hora em hora e os pontos de ônibus estão sem condição, todos precários. Veja bem, a Circular mantém esses pontos de ônibus. É a obrigação de manutenção do poder concedente, mas a Circular faz um reparo e é muito caro fazer esse reparo, a Circular assume. Para vocês terem uma ideia... O ponto de ônibus, então, é todo de responsabilidade da prefeitura. Mas quem o faz é a Circular. Um ponto de ônibus de blindex, ele está hoje em torno de R$10 mil. Nós estamos vendo, inclusive, outras cenas de limpeza aí? Aí é o seguinte, no terminal de linhas urbanas, nós temos uma equipe que mantém isso daí diariamente. Limpeza dos banheiros, limpeza dos pisos, né? Aí é um fiscal fazendo anotações das linhas, de todo o movimento da empresa. Então, essa é a função do fiscal nosso lá no terminal de linhas urbanas. Isso aí, então, são imagens e cenas lá do... Aqui é o CPD da Circular, né? Nós temos mais de 150 máquinas, né? Tudo isso é ligado numa central. Aí é o GPS. Hoje, está vendo aí, está mostrando... Isso? Como? O GPS está sendo implantado? Já está praticamente implantado. Nós acompanhamos. Esse GPS vai trazer o que de benefício para o cidadão? Do cidadão, numa primeira fase, vai regularizar as nossas linhas, os nossos transportes, né? Para nós sabermos exatamente onde é que está o ônibus. Teve algum acidente, não com o nosso ônibus, mas algum acidente atrasou, então já tem que se colocar outro ônibus para que nós não percamos aquele horário e o passageiro também não demore a pegar a sua condução. O Rodrigo ligou para a gente perguntando o seguinte: diz ele, no bairro Morada dos Passos e tinha ônibus direto para o centro com o sistema de integração. Ele ia até o terminal. Como o sistema não deu certo, o ônibus Morada dos Passos agora não vai até o centro. Não sei, posso verificar. Depois, se vier telefone, nós respondemos para ele. Essas questões, por exemplo, o sistema integrado, ele trazia alguns benefícios, como esse aqui que ele está dizendo, mas depois que parou... Teria que até a baldeação, né? Agora já não existe mais essa possibilidade.
O Carioca ligou para a gente, obrigado, Carioca. Os pequenos terminais construídos não foi dinheiro jogado fora, não deu certo. No terminal central tem bicicletas circulando dentro. Os fiscais não poderiam abordá-las, as bicicletas e tal. Ele está perguntando sobre os terminais que foram construídos, não deram certo, e no terminal central, dizendo das bicicletas, se os fiscais não poderiam abordar as bicicletas. O terminal da Zona Sul, ali na Saturnino de Brito, é o que tem um pouco menos de movimento. Mas aquele lá da Zona Leste e esse aqui de baixo, aqui do lado da PAI, eles são terminais que têm uma boa movimentação. Esse aqui de baixo, aqui, do lado da PAI aí, ele tem uma grande movimentação, né? Muitos ônibus passam por ali, principalmente que vão para as universidades, que seria a PUC e a Unifal. Ô Armando, a gente sabe que às vezes a população reclama daqui, reclama de lá, mas eu vi também que vocês apresentaram, parece que eu vi uma reportagem, vocês apresentaram uma pesquisa que foi feita pela empresa, que vocês fazem todo ano, buscando saber o que a população acha do transporte coletivo. O que a população, nessas pesquisas que vocês fazem, realmente o que foi evidenciado? O que a população que usa o transporte coletivo diz a respeito do próprio transporte que usa? A Circular enviou rapidamente, né? A Circular enviou 2 técnicos nossos a São Paulo e fizeram um curso assim, de alta linhagem, né? E voltaram após de Caldas, ficaram 2 dias fazendo esse curso e aplicaram. Entrevistaram 600 pessoas que utilizam realmente o serviço público aqui. E o resultado foi o mais satisfatório possível, né? Quase mais de 80% dos entrevistados aprovaram o transporte coletivo, principalmente nos tópicos regularidade, educação do transporte, regularidade do transporte, qualidade dos ônibus, os ônibus não quebram, não deixam ninguém a pé, entendeu? Então foi abordada uma série, até inclusive vestimenta do motorista, vestimenta do cobrador, então a limpeza, dedetização, os ônibus são dedetizados a cada trimestre. Cada trimestre todos os ônibus passam por uma dedetização e toda noite por uma higienização. Então tudo isso foi abordado na pesquisa e o resultado foi altamente satisfatório. E falando sobre essa apresentação tua lá na Câmara Municipal também, você apresentou um pouco a realidade do transporte coletivo, dizendo os problemas que o transporte coletivo passa, mas aí vocês apresentaram também algumas soluções, o que a Circular falou assim, olha, o problema está aqui, mas aí, como resolver os problemas? Vocês chegaram a apresentar isso também lá? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, lá na Câmara Municipal, nós apresentamos a nossa necessidade. Então, modelo da cidade de São Paulo. Veja bem, no auge daquela movimentação no mês de junho, ela foi um acontecimento, né, um acontecimento social. Isso percorreu o Brasil todo. Você fala daqueles movimentos sociais que as pessoas... Exatamente. Né, que acabou chegando em Poços de Caldas também, né? Então, foi uma movimentação geral a nível Brasil. Toda cidade pequena, ou média, ou grande porte, aconteceram essas manifestações aí. Agora, veja bem, né? Nós vamos tomar a cidade de São Paulo como exemplo, né? O que ocorreu lá? Logo no mês de junho, o prefeito Haddad, que é do PT lá de São Paulo, o que ele fez? Ele teve o valor da passagem seria R$ 4,14. Então, a planilha da prefeitura dava como o frete de R$ 4,14. O que ele fez lá? Ele pegou e deu um subsídio de 29,7%. O que a gente fala subsídio, nem todo mundo entende o que é subsídio. O que é subsídio, Armando? O que vem a dizer isso? Subsídios são valores que a prefeitura paga para uma empresa, ela devolve para uma empresa. É um dinheiro que a empresa recebe. Para quê? Para que ela possa subsistir. Aqui em Poços, por exemplo, a prefeitura dá algum dinheiro para circular? Então, lá sim? Sim. Na cidade de São Paulo deu um subsídio de 29,7%. E ainda isentou o ISS, entendeu? Então, no primeiro momento, em junho, o valor da passagem veio para R$ 3,20. No segundo momento, ele falou, não, eu vou baixar. Então, subiu para 29,7% de subsídio com isenção do ISS. Isso aí corresponde a R$1,650 bilhões por ano. Esse subsídio que a prefeitura ela repassa às empresas corresponde a R$1,650 bilhões por ano.
Entendeu? Então, aí sim, o de 4,14 ela veio para R$ 3,00. Então, o que a circular está propondo aí, até a reportagem que está saindo aí, o que a circular está propondo ao prefeito, à prefeitura, é que aqui em Poços de Caldas também, para ter uma tarifa melhor para o cidadão, que haja um auxílio da prefeitura para sem dúvida. Um subsídio. Veja bem, a tarifa pode chegar a R$ 2,00 aqui. Em Poços de Caldas. Se tiver o subsídio, mais como lá em São Paulo está 3, aqui pode chegar a 2. Com o quê? Com subsídio e mais isenção do ISS. Só isso. Quanto que a circular paga de ISS, Imposto sobre Serviço, hoje? Hoje está em torno de R$180 mil. 180 mil reais. Então, se nós tivermos o subsídio e tivermos isenção de ISS, a tarifa pode ser de R$2,00, por exemplo. Entendeu? Agora, veja bem, são situações... Espera aí, então deixa eu entender mais ou menos isso aí, mano. Nós temos uma tarifa hoje técnica, que você chegou a citar, que é de 3,14. Mas vamos dizer que a prefeitura, por N fatores, não tenha como dar essa tarifa técnica, porque 3,14, né, eu acho que é muito difícil a população segurar. Sim. Como é que então pode reduzir para um valor que nem você está dizendo de R$2,00? Então você pode, a empresa aperta o cinto e chega em R$3,00, a nossa proposta, por exemplo, vamos falar em R$3,00. Se você aplicar 5%, tirar 5% de R$3,00, ela cai para 2,85. Ou seja, R$3,00 menos 5% de ISS, ela cai para 2,85. Se você aplicar esse subsídio de 29,7 da Prefeitura de São Paulo, ela cai para 2,09. Então, tá vendo lá, explica direitinho. Cai para 2,20 caso... No primeiro momento de 29,7 lá. Cai para 2,20. Mas aí está calculando sobre 13,14. Sim. Tá? E depois vem 2,20. Aí se aplicar, tirar o ISS agora... Não pode zerar? Tudo bem, vamos fazer igual Manaus. Manaus tem 0,01%. Então, se você pegar lá 2,20 menos o ISS, dá 2,09. Ou seja, nós com subsídio e com isenção de ISS, nós podemos chegar até R$2,00 o valor. Agora, nós temos que ter a contrapartida da Prefeitura. A Prefeitura também tem que se manifestar com relação à nossa necessidade. Ou senão, o que vai acontecer? Vai perder a qualidade do serviço. Então, quais são as consequências, por exemplo, se não vai ter aumento, não vai ter mudança nenhuma, quais são as consequências que isso vai ocasionar? Bom, a primeira consequência é nós eliminarmos aquelas linhas que nos dão prejuízo. Deficitárias. São as linhas deficitárias. O que é pior ainda, num segundo momento nós vamos ter que cortar funcionários, entendeu? Em torno de 45, 50. Para que a gente chegue, no mínimo, para que mantenha o equilíbrio econômico e financeiro da empresa, que hoje está muito crítica a situação da empresa. Então, seria tirar essas linhas sociais também, infelizmente, corte de funcionários, que nós não queremos, entendeu? Para quê? Para que a gente tenha condições de... Seria isso que está aí na tela, para que nós tenhamos condições de manter a nossa qualidade de transporte. Aí é o seguinte, Ney. Veja bem, seria o corte das linhas deficitárias, demissão proporcional à redução de linhas, corte nos investimentos. Veja bem, a empresa investiu quase R$10 milhões em novos ônibus, entendeu? Então, aí, a partir do mês de agosto, nós começamos a liquidar esse financiamento. E outra coisa, que seria um prejuízo ao cidadão, é o desenvolvimento. Nós, empresa, não queremos, em absoluto, perder a qualidade de transporte que nós oferecemos. Mas, se não houver uma contrapartida, a coisa vai ficar muito complicada. Veja bem, estava aí na tela, para efeito de comparação. Olha lá, com a redução das linhas, Varginha tem hoje, a frota de Varginha são 59 ônibus, contra 125 ônibus da empresa. Pouso Alegre, 58 ônibus, contra 125 da Circulare, entendeu? Então, o que vai acontecer? Se nós tivermos que baixar de 50 linhas que nós temos para 34, nós vamos ter 108 ônibus em operação, não mais 125, né? E ainda continuamos com 80% de ônibus a mais que Pouso Alegre e Varginha. Bem, são muitas as pessoas que estão fazendo perguntas aqui para a gente e nós estamos quase chegando ao final do programa de hoje. A gente queria agradecer muito aqui, eu vou passar todas as perguntas dos telespectadores, da Tereza Cristina, da Romilda, da Sandra, do Eduardo, do Ivan, muitas pessoas ligando para a gente aqui. Infelizmente o nosso tempo está muito curto para falar tudo sobre o sistema de transporte coletivo, mas é que a gente queria colocar também aquelas imagens gostosas que eu sempre coloco aqui do restaurante do Binho. Não sei se vai dar tempo também de colocar isso. Vamos chamar para o intervalo? Nós vamos chamar para o intervalo e já a gente volta. Pelo menos parece que a gente vai adiantar um pouquinho mais o programa de hoje para ver se a gente, inclusive, talvez atenda a você que ligou para a gente. Então melhorou um pouquinho a nossa situação. Já a gente volta então.